Olá, meu amigo, minha amiga, Igerson Nunes, mais uma vez aqui do Instituto Fórmula do Resultado, e hoje nós vamos falar mais uma vez a respeito do nosso livro, né, que deu a origem do nosso instituto chamado Fórmula do Resultado. O nosso e-book, essa coisa que nós temos usado como ferramenta para levar estímulo, né, às outras pessoas. E hoje, como você já está vendo, eu nem fiz questão de mudar muito. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito de uma das primeiras ferramentas que a gente usa no nosso livro, chamado Fórmula do Resultado. E para conseguir os grandes resultados, né? São cases de sucesso que a gente já tem feito e hoje eu estou com uma cara diferente, né? Todo mundo está vendo que eu estou com uma cara diferente. É que aconteceram várias coisas importantíssimas na minha vida e que eu tenho certeza absoluta que agora é uma viagem assim, muito favorável para nós. Eu tenho colocado todas essas ferramentas em prática na minha vida e tenho visto um resultado fantástico, né? Então hoje nós vamos falar sobre a primeira ferramenta que eu trato no nosso e-book, né? Chamado Fórmula do Resultado. E por que nós usamos isso? Se você pegar alguma coisa que você olha e fala assim, isso é impossível para mim. O possível e o impossível está dentro da sua mente. Na realidade, tudo, né? A maior mentira que existe é que toda a natureza conspira para o seu bem. Isso é mentira. Tá, isso é a maior mentira que existe. A natureza não existe, ela não conspira para o seu bem. Eu já tenho falado isso às vezes, mas tenho falado de uma forma meio com panos quentes e tal, para não ofender algumas pessoas. Mas o que a gente precisa de saber é que isso norteia os níveis neurológicos, 7 níveis neurológicos, eles vão nortear a tua vida. Tá? Por que isso vai nortear? Porque ele começa a partir da base que é exatamente esse ambiente que você convive, que você olha. Como o Jerônimo Temel fala, eu não sei se a frase é dele, e eu nem queria usar o nome dele, mas não tenho permissão para isso. Mas o Jerônimo fala assim, ó, o meu mundo, toda frase deveria começar como o meu mundo. Por quê? Porque é isso que eu vejo, né? Esse onde aqui, ó, esse onde está acontecendo todas as coisas, né? Esse limite, essas oportunidades, elas surgem e às vezes elas estão no seu colo e você está procurando lá longe, sabe? Os limites são as coisas únicas que pode te dar segurança, sabe? Se você está com um carro de Fórmula 1, tá? Você está com um carro de Fórmula 1 que atinge de 0 a 100, sei lá, a 2 segundos, sei lá quanto, sei que é muito rápido, e se você não tiver aqueles guardrails que limita a pista, você dificilmente vai acelerar se tiver do outro lado um precipício, porque você não tem limite, sabe? A base de todas as coisas é o limite, sabe? De olho no limite e de olho na oportunidade de acelerar. Então, onde é onde eu tenho a linha para ter um foco. E qual é o foco? O foco meu é visão e propósito, mas até eu chegar lá, entre os 8 e 88, ou entre o 8 e 80, nós temos 72 níveis aí para você chegar até o 80. Certo? E isso vai mortificar, isso vai te dar um rumo, uma estrada, um caminho, né, que nós, os coaches, chamamos isso de sair do ponto A e chegar ao ponto B, né? E isso implica em algumas coisas, né? O que, por exemplo, que implica? Vamos lá. Olha, implica em comportamento. O que é comportamento? Vamos ver, isso aqui eu estou falando e de forma muito rápida, você vai ver isso detalhado lá no e-book, né? No e-book Fórmula do Resultado, você vai ver isso detalhado. Mas aqui eu estou te falando, olha, é ação. Comportamento é o ação e reação. Toda ação provoca uma reação. Põe isso na sua cabeça,
Toda ação provoca uma reação. Isso é comportamento. É o que eu faço. É como eu faço. Presta atenção. O comportamento, existem duas coisas que você precisa entender. E isso é fundamental. Uma coisa é pensamento. E a outra coisa é sentimento. Eu posso ter um pensamento de pegar o meu carro, todo potente ali, possante, né? E sair em alta velocidade por aí, sabe? Mas eu preciso de entender que isso vai causar uma reação. Isso é o que eu faço. Eu posso olhar para a minha profissão e falar, olha, agora isso me basta, e isso e aquilo, e saia de forma exagerada, de forma sem um planejamento. E o que é que isso vai gerar para mim? Só cansaço, enfado, estresse, tá? Então eu preciso de ter uma reação, sabe? De acordo com o meu planejamento. Esse planejamento é a ação que eu tenho. Eu faço um planejamento e também você vai aprender isso lá no nosso e-book. Você vai entender de planejamento desde estratégico até um planejamento de ação fundamentada. Isso é importante. Né? Então isso é o que eu faço, o que eu faço. E a capacidade, né, a direção, essa direção estratégica, está falando de como eu planejo isso, a direção disso. Tá? As capacidades, elas estão muito ligadas à habilidade também, é claro. Mas a capacidade é muito mais do que isso. A capacidade vai falar de algumas coisas também de recursos. Recurso não é financeiro só, também financeiro. Mas existem coisas, por exemplo, se eu tenho um carro, vou voltar lá no carro possante. Se eu tenho um carro possante, eu só tenho 1 litro de gasolina e quero andar, sei lá, 40 quilômetros, eu tenho recurso para fazer isso. Eu não tenho um veículo extremamente possante, resistente, que poderia me levar para qualquer lugar, mas se eu não tiver o combustível, se eu não planejei antes de ir lá no posto ou delegar para alguém que faça isso para mim, né? Como eu vou atingir essas estratégias? Então, o como está diretamente ligado à capacidade que eu tenho. A habilidade, às vezes, é muito importante e é realmente muito importante. Mas também eu preciso de imaginar um planejamento de recursos. Você vai entender isso na tabela que eu tenho de atuação diária. Essa tabela que está lá dentro do nosso e-book, isso vai te direcionar muito fácil. Depois disso aqui, eu tenho o por qual motivo. Presta atenção. Eu gostaria de te falar duas coisas. O certo e errado crenças e valores. Se eu tenho uma crença real de que eu estou no caminho certo, se eu tenho uma crença real de que eu sou um profissional qualificado para fazer o que eu estou fazendo, automaticamente os meus valores também estão junto dessa crença. O meu valor está qualificando a minha crença. Eu gosto muito de falar isso, sempre, porque uma coisa é advérbio e outra coisa é adjetivo. Uma coisa é o que qualifica o sujeito, a outra coisa é o que qualifica a ação. Se você não tiver assim, consciência disso, procure um professor de português e entenda essa coisa. Tá? Por quê? Porque o que me qualifica são os valores. Sabe? Agora, as minhas crenças, eles são muito mais do que isso. É algo que norteia o que eu penso, é algo que norteia o que eu penso a respeito de mim, é algo que norteia o que eu penso a respeito das pessoas que convivem comigo. Se eu tenho uma crença de que todo político é vagabundo, todo político rouba, eu vou olhar para a cara do político com essa ideia. Se eu tenho uma crença de que eu sou incapaz de fazer as coisas que foram delegadas para que eu faça, não adianta eu ter todos os valores. Não adianta eu ser a pessoa, né, extremamente qualificada, que tenha os meus adjetivos, que tenha as minhas qualificações. Por quê? Porque isso vem no próximo nível que eu tenho aqui. E o próximo nível é quem? Quem?
são conflitos, né? E superações. Você já tem algum conflito dentro da sua cabeça? Você já parou em alguma situação, olhou para trás e pensou assim, cara, quem que eu sou exatamente para fazer isso? Você já viu, eu não gosto de usar esse termo, mas o que você, a Bíblia fala muito a respeito disso, tá? Que o inimigo que você tem é a sua própria mente. A sua mente é delegada pelo inimigo, pelo diabo, pelas circunstâncias, pela situação, pelo ambiente e gera em você um comportamento que deixa você pensar que você não tem qualidade, que não tem capacidade, que não tem crença, que você não tem valores e você perde a sua identidade. Entende? Então, é uma camada, você vai subindo ali até chegar na identidade. E a identidade vai te causar ou conflitos ou vai te dar um jeito para você superar esses conflitos. Depende do seu pensamento. Se você deixa esse pensamento, né, esse pensamento todo, ele vira sentimento. Se você deixar, você vai ser tragado, com certeza, pelos seus conflitos. E para isso, né, a identidade, quando você tem uma identidade certa, que você sabe quem que você é, aí você começa lá de cima pela afiliação. O que é a afiliação? Deixa eu te falar, é aqui que eu queria parar um pouquinho. A afiliação é eu e o meu time. É com quem? Eu e o meu time. Você poderia falar assim, aqui é um grupo. Não, não é um grupo. Primeiro tem a figura do eu e a figura de quem eu pertenço, como eu pertenço, o que eu pertenço, como eu faço parte desse todo. Né? Esse grupo é muito mais sério do que isso. Esse grupo é quando eu olho para alguém e eu me identifico com ele. Existe uma frase célebre, todo mundo conhece, que é assim, ó, você é a média das 5 pessoas que você convive. Isso é eu. Eu e o time. Eu e o time. Esse time é que vai nortear todas as coisas que eu faço. Então vamos lá, olha, presta bastante atenção, porque esse time, tá? Eu levantei para desligar o meu celular, que de hora em hora ele toca para dizer o que você está fazendo, você está produzindo ou você está enrolando. Então eu levantei para isso. Então esse time vai me colocar em um contexto. Esse time é que vai me ajudar a ter uma identidade, é que vai ajudar toda a minha crenças e conhecer os meus valores. É esse time que vai dizer, olha, se eu convivo com o cara que é bem sucedido, eu também tenho a capacidade de ser bem sucedido, porque eu vou olhar para ele. Isso vai gerar em mim um comportamento e eu vou mudar todo o meu ambiente. Entende? Então, eu começo a entender de baixo para cima de onde, para chegar lá em cima de quem mais. Mas para eu conhecer todas essas situações, todas essas nuances, eu preciso de passar paulatinamente por esses 7 níveis. E aqui, ó, quando eu falo quem mais, sabe, aí vem o meu propósito. Aí vem a minha visão. Visão e propósito, muita gente acha que é a mesma coisa, é um pouquinho diferente, mas eu não vou falar a respeito disso. Se você for lá no e-book, você vai ver que é um pouquinho diferente. Sabe? Mas vamos lá, visão é aquilo que você mata ou morre para conseguir. Propósito às vezes os degraus que você vai chegar para atingir aquela visão, aquele sentimento, ou tudo que você tem. Ou pode fazer alteração disso daqui, porque tem muita gente que faz desse jeito. Agora, esse propósito é algo quase espiritual, é aquilo lá que eu quero chegar no meu céu. O que é o meu céu? Sabe? Olha, tudo isso aqui você pode usar, sabe, esses níveis neurológicos você pode usar para tudo,
sabe? Você pode usar para tudo, para a sua vida profissional, para a sua vida intelectual, para o seu casamento, para o seu relacionamento, tudo você pode usar isso daqui. Porque quando você conhece o ambiente que você está, se você gera um comportamento, cria capacidade para ter esses relacionamentos, entende tanto a crença quanto os valores das pessoas que estão convivendo com você e vê dentro de você a sua identidade e a identidade das outras pessoas, você gera menos conflito e você cria uma situação de superação disso, você chega na afiliação que é você mais isso, você mais a sua profissão, você mais seu colega de trabalho, você mais a sua namorada, né? E disso eu estou sabendo agora muito bem, né? Então assim, ó, e você chega na sua visão, no seu propósito, aquilo lá que é quase espiritual, esse é o meu céu. Agora eu estou, né, dentro dessa segurança tal que os meus níveis neurológicos só podem me levar para o bem. Eu espero mesmo, cara, eu espero mesmo que isso faça diferença na sua vida. Espero mesmo, tá? Que você conheça isso de fato, que você vá lá, conheça o e-book, que você entenda isso e mude a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que quando você chegar aqui e falar quem mais, você vai olhar para trás e falar, ó, realmente eu preciso chegar aqui, porque quem mais aqui é meu filho, quem mais aqui é a minha namorada, minha noiva, minha esposa, aqui é alguém que está somando comigo para que eu chegue no meu céu, no meu ponto B, no local onde eu estou planejando para chegar. E esse local se chama vitória, sucesso, sabe? Qualificação. Tudo que você tem planejado, é isso que vai acontecer, tá bom? Eu espero ter contribuído com você e se tiver feito, né, se inscreve no nosso canal, ativa o sino para você receber em primeira mão tudo que nós formos gravando com relação a todas essas ferramentas e nós vamos estar, né, fazendo uma live discorrendo sobre todas essas ferramentas. Tudo de bom para você e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado.